Físio, boa tarde! Sejam todas bem-vindas. Eu sou Rayane Marques, fisioterapeuta, especialista em avaliações fisioterapêuticas e fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. E hoje, mais um episódio aqui do nosso programa Bom Físio. Hoje nós estamos no episódio de número 137 e nós vamos falar exatamente sobre as alavancas. Então, como eu vou ter, Rayane, confiança para avaliar qualquer paciente? Então, existem 3 alavancas que vão te dar essa confiança. E eu vou falar sobre essas alavancas hoje. Então, o tema da nossa live é 3 alavancas para a fisioterapeuta alcançar a avaliação, alcançar a confiança durante essa avaliação. Então, fazer aquela avaliação confiante, com total certeza do que você está avaliando, com total certeza do que você está aplicando com o seu paciente. Existem 3 alavancas aí importantíssimas, tá bom? Sejam bem-vindos, aperta aqui no aviãozinho, vamos convidar aí algum amigo físio que você conhece, você sabe que essa live vai ajudar essa pessoa, que você sabe que vai ser um conteúdo que vai alavancar aí, que você conhece, que essa pessoa tem uma dúvida, fica com medo, tem insegurança na hora de avaliar os pacientes, às vezes aquela físio que nunca conseguiu atender por medo, por insegurança. Então, compartilha essa live aqui, convida ela para vir assistir essa live, que eu tenho certeza que essa live vai ajudar ela a destravar esse medo, a já colocar em prática, né? Tirar esse diploma aí da gaveta, e até mesmo aquela que já atende, mas tem aquela dúvida, fica com aquele medozinho, lá no fundo ela sente aquela insegurança. Essa live também é para esse tipo de físio. Então, compartilha com ela, para ela poder ficar sabendo aí e já vir destravando todo esse medo, essa insegurança, essa falta de confiança na hora de avaliar os pacientes. Para quem está comigo aqui no YouTube também, já deixa o like aí, já deixa o like no vídeo, se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu. Então vai lá, aperta as notificações também para você receber sempre notificações quando eu postar um vídeo novo. E compartilha também essa live com algum amigo físico que você conhece. Bom, gente, alavancas da confiança. Então, ter confiança para avaliar, Rayane. Aí, muitas fisioterapeutas acreditam que a confiança na hora de avaliar é só adquirida depois, com o tempo, né? Depois que a gente já está algum tempo formada, depois que a gente já está atendendo. Então, existe esse mito. É um mito isso. Existe esse mito de que, Rayane, eu só vou ter confiança com o tempo. Eu só consigo ter a confiança, só vem sendo adquirida depois de um tempo de formada, depois de colocar a mão na massa, depois de já estar atuando. Mas não, o tempo não quer dizer que é ele que vai te dar a confiança, porque existem várias fisioterapeutas formadas há muitos e muitos anos, há 2 anos, 10 anos, 15 anos, que ainda não tem a confiança para avaliar os seus pacientes, que ainda não tem aquela segurança do que está aplicando, do que está realizando. Então, se você já ficou com aquela dúvida de, será que isso aqui está certo? Se já passou pela sua cabeça aquela perguntinha, o que será a dor do meu paciente? Será que a dor dele é realmente só uma dor muscular? Será que essa dor no joelho é uma condromalácia patelar? O que é essa dor no joelho? Ou você só confirma ali, só aceita o diagnóstico médico e está tudo bem? Então, se você já ficou com essa dúvida de o que será que está acontecendo aqui com o meu paciente? O que está acontecendo nesse ombro? O que está acontecendo nesse joelho? Se você já parou para pensar, se já surgiu essa dúvida, quando você está avaliando o seu paciente, é porque você está insegura, você não tem total confiança da sua avaliação. E isso é muito comum, isso é normal. A gente fica mesmo insegura e isso não tem relação nenhuma com o tempo. Então, como eu disse, não é só o recém-formado que vai ter essas dúvidas. Existe até aquele físio formado há muito tempo que ainda não sabe o que está avaliando. Fica perdida, fica insegura, faz aquelas avaliações de 10, 15 minutos, não sabe o que está avaliando, não sabe o objetivo de cada movimento,
Você vai pedir o paciente para fazer uma flexão anterior de tronco, se ele tem uma dor lombar e ele trava ali, ele não consegue fazer, qual é a relação disso? Qual é o objetivo de você pedir isso para ele? Então, se você tem essa dúvida, você não tem confiança. E na live de hoje eu vou te falar de 3 alavancas que, se você colocar na sua prática clínica, isso vai te dar confiança para você avaliar qualquer paciente. Então, você vai se sentir mais segura na frente do paciente, para avaliar ele, para passar essa confiança para ele e para você saber o que você está atendendo, o que você está avaliando, o que você está realizando com esse paciente. Então, essas 3 alavancas vão te dar esse impulso aí na sua prática clínica quando você for avaliar o seu próximo paciente. Tá? Então, eu vou detalhar aqui quais são essas 3 alavancas. Mas já tira esse mito aí da sua cabeça, que isso é um mito, de que você só vai ter confiança com o tempo. Com o tempo de formada, com a prática de algum... com a prática, né? Eu preciso pôr a mão na massa para ter confiança. Não, você só vai ter a confiança para avaliar quando você adquirir os conhecimentos certos para a avaliação. Então, não adianta você querer achar que é a técnica que vai te dar confiança, porque você não sabe ali o primeiro passo ainda. Ah, Rayane, eu sei alongar, eu sei realizar um exercício, eu sei realizar uma mobilização. Ótimo, isso a faculdade te preparou. Mas ela não te prepara para a avaliação confiante. Ah, mas Rayane, eu avalio, eu uso a ficha da faculdade. É por isso que você não tem confiança. É por isso que existem muitas fisioterapeutas formadas que ainda não conseguiram molhar o pé, não conseguiram colocar o pé na areia, não conseguiram pôr a mão na massa, atender nenhum paciente, porque ficha de faculdade não dá confiança para gente. Não é essa ficha é didática, para você aprender lá na faculdade. Veio para cá, acabou, aquela não serve mais. E é por isso que muitos fisioterapeutas, muitas fisios ainda não atenderam, porque querem insistir em usar a ficha de faculdade. Isso não vai te dar confiança. Não é o tempo que vai te dar confiança. É você ir lá e fazer o que tem que ser feito na avaliação. É você dominar a sua forma de avaliar. Então, quando você dominar, quando você colocar na sua cabeça que você precisa dominar a sua avaliação, aí sim a sua confiança vai vir assim, rápido. De uma vez por todas, a sua confiança vai vir rápido, tá? E olha só, vou mostrar aqui para vocês uma prova aqui, né? Que não tem relação com o tempo. Então, aqui, ó, tem um print da Suzane. Suzane é uma aluna da CFA e ela vem falando. Ela me mandou essa mensagem. Ela falando, ó, eu não tinha confiança para avaliar, eu fazia aquela avaliação geral que fazem durante os estágios, ou às vezes eu nem avaliava direito. Como eu não tinha confiança, às vezes até tentava enrolar um pouquinho ali o paciente para ele não perceber a minha insegurança. Então, não é ficha de faculdade que vai te dar confiança. Não é essa ficha que a gente aprende lá no estágio que vai te dar confiança. Deixa eu compartilhar aqui a tela para o pessoal que está no YouTube, para eles conseguirem ver também. Então, não é essa ficha... Ih, cadê? Aqui. Então, tá aí, ó. Não é essa ficha que vai te dar confiança, não é a avaliação da faculdade, não é o tempo. Tá? E aí ela coloca, né? Depois que ela entrou para a CFA, essa insegurança foi embora, ela faz uma avaliação detalhada, aqui entra uma das alavancas importantíssimas. Então, são 3 alavancas que eu vou te falar aqui, que eu vou te ensinar hoje, para você ter mais confiança durante a sua avaliação, para você chegar na frente do seu paciente e falar assim, pode vir qualquer paciente, seja um paciente neurológico, seja um paciente aí que está com dor na lombar, seja um paciente fraturado. A gente tem muito medo de atender fraturados, né? Isso é normal. A gente tem medo mesmo. E esse medo ele deve estar presente sim. Porque se você fizer qualquer coisa errada ali, você pode piorar o paciente. Esse paciente pode ser levado para uma mesa de cirurgia. Isso pode atrapalhar toda a cicatrização dele, todo aquele processo ali, né, da cirurgia. Então, você tem que ter esse medo.
Só que quando você usa essas 3 alavancas com sucesso, quando você domina a sua avaliação, essa insegurança fica para trás. Então, foi o que a Suzane colocou. Então, depois de entrar na CFA, essa insegurança foi embora, porque ela faz uma avaliação detalhada, explicando para o paciente o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Então, além de eu me sentir segura, né? Eu passo essa segurança para o paciente e cobro na avaliação, que era uma coisa que eu não fazia antes. Então, a gente acha assim, isso aqui, gente, é um depoimento de uma recém-formada, tá? Então, recém-formados, Rayane, não pode cobrar, a gente tem que ficar abaixo do preço. Não, não existe isso. Quando você mostra o seu valor, o valor do seu trabalho, quando você tem confiança na sua avaliação, quando você domina a sua avaliação, você mostra para o paciente que você pode cobrar valores até maiores, mais alto do que a concorrência, do que os outros que já estão há mais tempo. Porque aqui que está o X da questão, aqui que você mostra o seu diferencial. Porque avaliar com os olhos, fazer palpação, avaliar 15, 10 minutinhos, isso todo mundo faz. Agora, você ter uma ficha detalhada, que é a nossa primeira alavanca, é uma ficha de avaliação específica, uma ficha detalhada para cada tipo de paciente. Então, se você vai atender um paciente com dor no ombro, a ficha dele é diferente daquele paciente que tem uma dor na lombar. Mas, Rayane, a gente não tem que olhar o paciente como um todo? Tem sim. Mas você concorda que a forma de você identificar quais são as causas da dor nesse ombro é usando uma ficha onde vai ter todos os itens ali te guiando o que você tem que fazer, qual teste você tem que realizar, qual é o próximo passo, o que você vai fazer, quais são as causas da dor nesse ombro. Então, você vai mapear esse paciente todinho para poder falar assim, ó, a dor no seu ombro, paciente, é por conta da pouca mobilidade aqui de L4, L5, ó, de C4, C5. Então, essa é a diferença. É aqui que você mostra para o paciente assim, olha, eu sei o que eu estou falando. Porque eu estou aqui com uma ficha onde ela não vai me dar margens para ficar insegura. Assim você passa muito mais confiança, você fica com mais confiança do que você está fazendo. Porque você vai estar ali com aquele GPS, com aquela ficha, onde você vai falar assim, agora eu vou fazer isso aqui, se der positivo, ele pode ser que meu paciente esteja com uma hérnia de disco. Ah, não, se der positivo esse outro teste, meu paciente ele pode estar com uma lesão do supraespinhal. E não do manguito rotador como um todo, só do supra, que aí o tratamento vai ser totalmente diferente. Então, quando você tem esse GPS nas suas mãos, quando você está ali com aquela ficha nas suas mãos, né, essa ficha específica, você não fica com medo, não tem como você ficar com medo, não tem como você ficar insegura. É igual quando a gente vai fazer uma viagem. Quando você vai para alguma cidade que você nunca foi na vida, eu vou viajar, vou lá para São Paulo. São Paulo diz que é um caos, né? É muita rua que sobe, desce, a cidade é muito grande. Então, se você errar um caminho, acabou. Você vai embora ali, tem que andar horas para poder voltar no mesmo lugar. Se você perder uma rua que você deveria entrar e não entrou. Então, você ir sozinha ali com a cara e a coragem, o coração fica aqui na goela. Você não consegue fazer isso direito. Você vai ficar com medo. Você vai falar, meu Deus, perpassei ali a avenida que eu tinha que subir agora. Nossa, eu não sei como é que eu faço, como é que eu vou retornar. Então, quando a gente vai para um lugar onde a gente não conhece, sem ninguém te auxiliando, sem ninguém te ajudando, é muito mais difícil, o caminho é mais doloroso. A gente tem muito medo, muita insegurança. Agora, quando você vai com GPS, você pode até ali errar um pouquinho, né? Porque você não olhou direito o GPS, mas ele vai te levar no caminho certinho. Ele vai te falar até que rua você vai virar, vai te avisar, né? Tem até o Waze, hoje em dia, ele avisa até os buracos. Ó, pista muito emburacada. Então, já tem aplicativos que te avisam até onde tem buraco, onde tem radar. Fazer uma viagem com esse GPS
é muito mais tranquilo. Você vai até ouvindo a música, vai até cantando, vai até mais feliz. O coração fica até mais tranquilo. Ele não fica aqui na goela. E aí que é a diferença de quando você vai para uma avaliação onde você não tem domínio nenhum dessa avaliação, onde você está com uma ficha ali lá da faculdade. Aquilo tudo ali, ó, um monte de coisa que não faz sentido, porque fez sentido para você aprender. Então, quando você estava na graduação, aquilo fazia sentido sim, porque você estava aprendendo. Agora, aqui, para você avaliar, tratar e fechar um diagnóstico fisioterapêutico, aquilo já não faz mais sentido. Você precisa ter uma detalhada, que é o que a Suzane colocou ali. Então, eu faço uma avaliação detalhada. Essa ficha guia é o seu GPS para ir para São Paulo e você não errar o caminho. Então, essa é a nossa primeira alavanca para você ter mais segurança, confiança e poder passar essa confiança para o paciente. Ele sente na hora do que você está falando, ele sente na hora que você sabe tudo, que você tem o domínio sobre aquilo. E aí, você pode estar pensando, Rayane, mas ó, a Suzane, vou parar aqui, ó. Bom, a Suzane é uma paciente aí, uma aluna da CFA recém-formada, né? Então, se eu não for recém-formada, eu não vou conseguir, eu já tenho confiança para avaliar, porque eu já estou um tempo aqui, eu já sei fazer minha avaliação. Mas se você fica com dúvida sobre a causa da dor do paciente, se você não sabe direito o que ele tem, você não tem confiança para avaliar. E olha só esse depoimento aqui, ó, da Natália, vou compartilhar aqui de novo. Aqui, Natália já é uma físio formada há mais tempo. Então, a Natália, ela já tem 7 anos de formada, já é uma fisioterapeuta que formou, né? Já está no campo de batalha, já estava atendendo, né? Não é uma recém-formada, já tinha tirado o diploma da gaveta, já estava atendendo, e mesmo assim, ela vê que ela não tinha confiança para avaliar. Então, ela até coloca, é uma gratidão imensa, a confiança que nós passamos para eles, para os pacientes. Então, depois, né, que ela também aprendeu sobre todo o método Flash 100%, que eu ensino dentro da CFA, ela colocou a confiança, melhorou em 100%, a confiança de um bom atendimento. Então, é aqui que faz a diferença. Às vezes a gente fala assim, eu já estou aqui trabalhando, eu já estou atendendo, eu sei avaliar, eu tenho uma confiança, né, para avaliar. Você tem confiança para ir lá na casa do paciente, você tem confiança para poder conduzir uma avaliação, mas você não tem confiança para saber qual é a causa da dor dele, para fechar um diagnóstico fisioterapêutico, bater o martelo e ir contra o diagnóstico do médico, por exemplo. Isso você não tem confiança. Então, recentemente, eu recebi também um depoimento de uma outra aluna CFA, Arlete, onde ela falou lá, eu fiz uma avaliação do paciente, o paciente chegou para mim com um diagnóstico médico de artrose. Ela colocou assim, tem aqui o depoimento dela, ó, deixa eu compartilhar. Ela pegou e colocou assim, o paciente chegou para mim com queixa principal de artrose, mas, aqui, ó, diagnóstico médico, artrose. Pela minha avaliação, lesão parcial da cabeça longa do bíceps. Olha o nível da especificidade aqui dessa avaliação. Então, isso é você ter confiança para avaliar. Aqui você mostra assim, eu sei, paciente, eu tenho confiança para fechar um diagnóstico e falar com ele, paciente, seu problema não é artrose. Seu paciente é uma lesão aí parcial, isso aqui sem exame, não foi feito nenhum raio-x, nem ressonância, isso aqui não tem nenhum exame. Então, isso é ter confiança na avaliação. É você saber o que seu paciente tem, é você ir contra, né, se for preciso, você ir contra o diagnóstico do médico. Diagnóstico médico não é lei, eles erram também. Então, é por isso que você tem que ter confiança na sua avaliação. Você tem que dominar a sua avaliação, que assim você vai mostrar o seu diferencial, você vai ser diferente no mercado. E nós estamos precisando, o mercado está precisando de profissionais diferentes, que façam a diferença, que sabem avaliar de uma forma detalhada, de uma forma investigativa, que mostra ali para o paciente o que ele tem.
e não fica na dúvida, né, sobre o que ele tem, sobre o que pode ser aquela dor dele. Então, nós precisamos buscar ser profissionais assim, né? Onde a gente fecha um diagnóstico, a gente sabe o que o paciente tem, a gente vai ter confiança. E através desse primeiro pilar que eu falei, que é a nossa avaliação detalhada, usar uma ficha de avaliação específica, isso vai te ajudar a ter mais confiança para avaliar esse paciente. A segunda alavanca, então a outra alavanca que você pode usar aí na sua prática clínica, você pode não, né? Que vai te ajudar a ter confiança na hora de avaliar os seus pacientes, é a comunicação. Rayane, mas eu comunico, eu converso direitinho com o meu paciente, eu vou lá, bato papo com ele, eu faço uma avaliação, eu converso direitinho com o meu paciente. Mas a comunicação que eu estou falando aqui não é a comunicação de ir lá e bater papo e você ser só, eu sou educada. Não, não é isso. Isso é o mínimo, né, que a gente deve fazer. A gente tratar o paciente bem, ter ética profissional. Mas não é sobre essa comunicação. A comunicação que eu falo aqui, que é a nossa segunda alavanca para você ter confiança para avaliar o seu paciente, é uma comunicação estratégica. É aquela comunicação onde você vai mostrar para o paciente toda a oportunidade que está por trás do seu tratamento. Então, você consegue passar para o paciente a oportunidade do seu tratamento na vida dele? Você consegue linkar os resultados da sua avaliação com o que vai ser realizado, com também o que vocês vão trabalhar durante, né, o tratamento fisioterapêutico? Consegue linkar a oportunidade, o paciente olhar para você e falar assim, eu preciso do seu tratamento. E aí ele não vai bater de frente com você, ele vai confiar no que você fala. Porque se você faz uma comunicação errada, ao longo do tratamento, esse paciente vai, às vezes, bater de frente com você. No sentido de, o médico não deixa, eu só posso fazer isso porque o médico deixou, eu não vou fazer isso porque isso causa dor. Ah, o atendimento da semana passada piorou minha dor. Então, se você já passou por isso, ou se você não quer passar por isso, né? É preciso ter uma comunicação adequada, uma comunicação que eu chamo de comunicação estratégica, né? Onde você vai mostrar, sem você precisar ficar explicando, não, paciente, porque o meu trabalho é assim, porque o meu preço é assado, por causa disso, você não vai precisar explicar. Então, quando você faz essa comunicação certa, desde o oi do paciente para agendar essa avaliação e durante toda essa avaliação, chega no final, esse paciente ele enxerga o seu valor. Ele enxerga a necessidade do seu tratamento para a vida dele. E aí ele não questiona, ele não vai questionar tratamento, ele não vai questionar os seus valores, ele não vai questionar as suas condutas. Por que você está fazendo isso? Isso aqui eu não posso fazer. Ou meu médico falou que isso aqui piora a minha dor. Foi isso aqui que me machucou, foi isso aqui que piorou minha dor. Então, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, porque é terrível a gente ter essa sensação, a gente escutar o paciente falando que a dor dele piorou porque a gente fez uma intervenção errada, porque a gente fez alguma intervenção que não deveria. Então, aqui que entra a nossa segunda alavanca da confiança. E quando você tem essa comunicação estratégica também, você sabe até o que você vai falar com esse paciente. É o que eu mostrei lá no print da Suzane, ela falando, eu sabia até explicar para ele o porquê que eu estava fazendo aquilo, os motivos daquilo, o objetivo de fazer aquele movimento, os resultados daquilo e o que aquilo poderia gerar futuramente na vida dele, caso ele não tratasse. Aí a gente já vem aqui, ó, mostrando a oportunidade. Aí o paciente já sai da sua avaliação assim, pronto, eu quero essa físio. É essa que é a pessoa ideal para tratar, para me tratar. E aí, quando você tem essa confiança na avaliação, quando você domina essas 3 alavancas da avaliação, quando você domina a sua avaliação, além de você se sentir mais segura, mas sabe aquela segurança onde você fala assim, pode
vim, que eu tô dominando tudo. Além de você se sentir assim, você passa essa confiança para o paciente. E o melhor, ele consegue enxergar o seu valor. Ele até comenta, teve uma aluna, né, também aqui da CFA, a Isa, ela até falou comigo assim ontem. Ela, Rayane, teve uma mentoria, né? Aí ela até comentou comigo assim, Rayane, no final da avaliação, o paciente ainda virou para mim e falou assim, nossa, essa avaliação tem que custar muito caro, porque você olhou tudo. E aí ela falou assim, eu fiquei tão feliz, porque eu recém-formada, hoje mesmo ela vai fazer uma nova avaliação. E aí ela falou, eu fiquei tão feliz porque eu me senti tão confiante para avaliar, eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia por que eu estava aplicando um teste, por que eu estava fazendo uma pergunta. E às vezes a gente ignora isso, né? Às vezes a gente acha que a avaliação, não, eu preciso de mão, preciso de prática. Não, você precisa só dominar sua avaliação. É através dessa avaliação que você vai ter segurança para tratar esse paciente. Você vai saber o caminho do que você vai percorrer, o que você vai fazer, quais serão as condutas que você vai realizar. Você vai ter mais confiança e segurança em todo o processo com esse paciente através da avaliação. Né? Então, tudo, todo o nosso passo a passo aqui do fisioterapeuta com o paciente, isso tudo só será bem feito se o início estiver bem feito. Se a gente não sabe avaliar, se a gente tem insegurança na avaliação, você não consegue fazer o resto. E aí que existem também muitos profissionais, muitos físios já formados com diploma na mão, que o mais difícil ele conseguiu aí, que é se formar, né? E eu sei que isso foi doloroso para você. Eu sei que você, às vezes, juntava ali as moedinhas para poder pagar o xerox. Eu sei que várias noites você passou em branco para estudar lá para neurofisiologia, para neuroanatomia, para aquelas matérias que a gente às vezes falava assim, nossa, para que eu tenho que aprender isso? Mas você passou por isso. Você teve que passar por isso para se formar. E aí você já está aí, formada. Só te falta o quê? O conhecimento certo. E qual é o conhecimento certo para você começar a atender? Dominar a sua forma de avaliar. Então, a partir do momento que você dominar essa avaliação, você vai se sentir segura de si mesma e vai conseguir passar essa segurança para todo mundo. Todo mundo vai perceber um seu antes e um depois. Porque você antes tem medo de falar que é físio. Quando alguém chega com, ai, tô com a dor aqui, você até se esconde. Ai, meu Deus do céu, não me pergunta nada não, que eu nem sei. Eu nem sei o que eu vou falar. Isso é normal. Calma que isso é normal. Você não é, ai, meu Deus, que vergonha. Não. Isso acontece, isso é normal. Todo mundo passa por isso. E acredite, não é só o recém-formado. Até quem já está atuando há mais tempo não sabe. Não sabe o que é. Só que ele sabe enrolar. Ah, isso aí pode ser um negócio assim, assado. Mas ele não tem certeza do que é, não. Ele não sabe. Então, calma. O negócio, a solução para isso é você buscar o conhecimento certo. Você dominar a sua forma de avaliar. E aí, através dessas 3 alavancas, você vai conseguir destravar esse medo. Você vai ir mais confiante para essa avaliação. Então, nós já falamos de 2 alavancas. A primeira alavanca é você deixar aposentar a ficha da faculdade e começar a usar uma ficha de avaliação específica, detalhada, para cada tipo de paciente. A segunda alavanca que a gente já falou é a comunicação. Então, se comunicar ali na frente do paciente, saber o que você vai falar, o que você vai linkar, saber usar ali a sua avaliação, os resultados da avaliação a seu favor, para mostrar oportunidade para esse paciente, para não chegar no final também da avaliação e ele falar assim, ah, não, ó, fazer uma caminhada vai resolver mais o meu problema. E não, será que a solução é só isso? Será que é só que apertar o ponto gatilho assim e vai resolver? Então, não, isso aqui eu peço
o meu marido para fazer, aí ele vai achar soluções mais baratas do que fechar um tratamento com você. Isso tudo a gente só consegue mostrar para o paciente através da avaliação, através dessa comunicação correta. Essa é a segunda alavanca. E a terceira alavanca é, para você ter confiança, né, durante essa avaliação, é você ali no finalzinho dessa avaliação, além de você vir buscando tudo que você precisa, fazendo aquele link, aquele raciocínio, usando a ficha, no final, a gente ainda tem que fazer o quê, né? É o ideal de você fazer. É você dar uma amostrinha do seu trabalho para esse paciente. Então, você mostra mais confiança. Quando você faz uma técnica e realiza uma conduta ali com esse paciente no final da avaliação, você mostrou para ele que você é 100% confiável, que você está 100% segura do que você está falando e que o problema dele não é uma artrose, por exemplo, e sim uma tendinite na cabeça longa do bíceps. Então, quando você faz isso, você mostra ali uma intervenção no final, você realiza uma intervenção no final com esse paciente e reduz a dor dele, ele com certeza vai estar ciente de que você sabe do que você está falando. Então, aí que ele confirma mesmo a sua confiança e você também se sente mais segura ali no final da avaliação. Mas o que eu vou realizar, Raiane? Eu atendo já. Quando chega no final da avaliação, eu atendo o meu paciente, eu faço uma técnica ou outra. Mas aqui que entra um detalhe. Essa técnica não pode ser uma técnica genérica. Não é aquela técnica, aquela intervenção que você aplica, aquela conduta que você aplica com qualquer paciente. O que eu chamo de conduta genérica? Conduta genérica é aquela que você aplica para o paciente que está com dor no ombro, é a mesma que você aplica para o paciente que está com uma dor na lombar, que é a mesma que você aplica para o paciente que está com dor aqui na cervical, no trapézio. Quais são essas condutas? É um TENS, é a ventosa, é um kinesiotaping. Isso são técnicas que eu chamo de genéricas, condutas genéricas, porque você aplica para qualquer paciente, para qualquer tipo de dor. Essa não é a técnica que você vai mostrar confiança para o seu paciente. Qual é a técnica, então, Raiane? É a melhor intervenção para a queixa principal dele. Então, por exemplo, durante a sua avaliação, se você identificou que o seu paciente com dor na lombar, a causa daquela dor, né? Você fez toda a avaliação ali específica, aquela avaliação detalhada, investigou e descobriu. A causa da dor na lombar do meu paciente é devido à pouca mobilidade do quadril. Então, nem toda causa de dor na lombar vai ser contratura de paravertebrais. Então, eu ficar ali em cima, alisando paravertebrais, não vai resolver a dor dele. Ou melhor, vai trazer um alívio rápido, momentâneo, a curto prazo, já comprovado cientificamente, mas a longo prazo ali, na hora que ele chegar em casa, a dor vai voltar. Na hora que ele acordar no outro dia, a dor vai voltar. Então, nesse momento da avaliação, você vai usar a melhor técnica. Então, se você identificou que é pouca mobilidade de quadril, qual é a minha técnica matadora, minha amostra matadora, que eu vou resolver a dor desse paciente aqui de uma forma rápida, em poucos segundinhos, em poucos minutos, só para dar aquele gostinho para ele? Só para ele poder olhar e falar assim, essa físio aqui tem confiança do que ela está fazendo. Ela sabe o que ela está falando. E aí, para isso, nós temos um banco de técnicas matadoras, onde você vai lá identificar. Bom, para pouca mobilidade, eu posso fazer essa técnica X, A, Y, A, Z. E aí, você vai aplicar nesse paciente no finalzinho dessa avaliação. Aí, sim, você acaba de ticar, né, de mostrar 100% para esse paciente que você sabe do que você está falando, porque você fez uma técnica diferente, exclusiva para o caso dele. Então, você vai resolver a dor dele. E aí, ele vai sentir mais confiança no que você está falando, na sua avaliação. E aí, não tem jeito. Ele vai... Tudo que você falar e vira aquela regra, né? Quem já ouviu aquele ditado? Fulano, para mim, é Deus no céu e fulano na terra. Você vai virar essa pessoa para esse paciente. Porque você vai ir em cima da dor, você vai mostrar para ele que você sabe resolver a dor dele só com um pedacinho da amostra, com um pedacinho do tratamento, e dar aquele gostinho para o paciente.
paciente fica com aquele gostinho de quero mais. E ele vai pensar, nossa, se aqui com 10 minutinhos ela aliviou minha dor pela metade, realmente essa aqui é, não vou falar o nome, é top. Essa eu posso confiar. Então, essa é a terceira alavanca para você ter confiança. É você saber sobre as amostras matadoras. É você ir para essa avaliação já tendo ali um arsenal de amostras matadoras, já tendo uma caixinha onde você vai abrir e vai falar assim, qual que eu vou usar com o meu paciente, qual que eu vou aqui aliviar a dor dele mais rápido. Isso você vai construindo, né? Ao longo do que você vai dominando essa avaliação, todo o método, né? No meu método Flash 100%, eu te ensino isso tudo. A você ir construindo todo esse raciocínio e chega no final dessa avaliação, você bate o martelo e fala assim, pronto, já sei o que eu vou aplicar, já sei o que meu paciente tem, já sei as causas da dor dele, já sei aqui tudo que eu vou realizar com ele, então eu já tenho mais confiança e eu vou passar essa confiança para o paciente, porque agora eu sei avaliar, eu domino a minha avaliação. Então, através do método Flash 100%, eu te ensino a tirar todas essas inseguranças, né? Todas essas dúvidas, esses medos que cercam mesmo a vida do fisioterapeuta. E, mais uma vez, não é o tempo que vai te dar essa segurança, essa confiança. Se você ficar esperando o momento certo para começar, tem até uma fotinha, né? Onde está lá tipo um meme, onde está um bebê falando, né? Quando eu estiver pronto, eu começo. Então, está um bebê, uma criança, um adulto, um idoso, um esqueleto, um cadáver. Então, se você esperar, o tempo te dá essa segurança, essa confiança para você avaliar, para você tirar o seu diploma da gaveta, você não vai conseguir. Vai passar anos e mais anos até que você vai desistir da sua profissão. Então, não espera o tempo, não, porque no tempo não dá confiança para gente. Não é o tempo. Eu conheço várias pessoas com muito tempo de formada e que, não tem essa segurança, essa confiança. Então, essa confiança você conquista através do domínio da sua avaliação. Então, se você não tem confiança para avaliar, é a técnica que vai te dar confiança? Não é. Você precisa dominar essa avaliação. Você precisa aprender sobre como fazer uma avaliação, como ir confiante para essa avaliação, para avaliar qualquer tipo de paciente. Fraturado, o paciente do pós-operatório, um paciente com tendinites, enfim, qualquer paciente. Então, gente, o segredo aqui dessa confiança não é o tempo, não é a prática, não é a experiência. O segredo para você ter confiança na sua avaliação é você dominar essa avaliação. E se você quer aprender, né, mais um pouquinho sobre esse mundo aí da avaliação fisioterapêutica, eu faço lives aqui toda quarta-feira, ao meio-dia, então venha almoçar comigo. Sei que é um horário aí meio de almoço, mas é só nas quartas, então já anota na sua agenda. Vem almoçar comigo, vem participar das lives que toda quarta-feira, ao meio-dia, eu estou aqui te ensinando mais sobre o mundo das avaliações fisioterapêuticas, tá? E também, para quem não segue o meu perfil, segue aí que eu posto dicas, posto conteúdos sobre o mundo da avaliação fisioterapêutica. Beleza? Bom, muitíssimo obrigada pela presença. Deixa eu ver aqui o pessoal do YouTube. A Rose. Aê, Rose. Que bom que você gostou da explicação. Eu fico feliz em saber que você gostou da explicação, que foi boa. E eu espero que você agora passe a dominar aí a sua avaliação. Tá? E conte comigo para te ajudar nesse processo, nessa transformação. Porque a avaliação é o primeiro passo. Quando você domina ela, todo o resto aqui da sua profissão encaixa. Pode ter certeza. Anota aí, depois vai me cobrar. Tudo começa na avaliação. Raiane, eu estou sem paciente. Raiane, eu tenho medo. Raiane, eu estou com faturamento baixíssimo. Melhora a sua avaliação se você não vai ver todos esses aspectos aí transformando na sua vida.
Você vai ter mais pacientes, você vai ter confiança, sua agenda não vai ficar vazia, você vai aumentar o seu faturamento, tudo através da avaliação. Anota e vem aqui me cobrar depois. Show? Um beijo, gente. Boa tarde. Até quarta-feira que vem. Beijão.